Doutor, você sabe a importância de mensurar a satisfação de seus pacientes e adequar o seu consultório conforme os resultados? E você sabe também como fazer essa mensuração? Meu nome é Guilherme Ramos e hoje irei lhe mostrar como você poderá montar uma pesquisa de satisfação e como isso também poderá lhe beneficiar como profissional. Então, seja muito bem-vindo aos Pediatras Notáveis. Uma coisa comum que acontece com a maioria dos pediatras é a falta de percepção de empreendedorismo. Muitos possuem o sonho de poder ter o seu próprio consultório, mas não se atentam que isso é um negócio e que isso deve ser tratado como tal. Claro que esse tipo de negócio tem suas particularidades e singularidades, porém, assim como em qualquer outro empreendimento, torna-se importante compreender a satisfação das pessoas com aquilo que ofertamos a elas. E não digo isso somente no quesito atendimento, como muitos pensam ser uma pesquisa de satisfação. Ter o feedback dos pacientes de modo que abranja tudo que é ofertado é algo extremamente importante para o seu crescimento. Claro que o atendimento é um dos itens que mais deve ser otimizado em uma clínica ou em um consultório. Porém, será que uma sala de recepção confortável e com brinquedos para receber as crianças não daria um bom feedback? Um feedback assim positivo numa pesquisa de satisfação? Uma das coisas mais interessantes sobre um feedback é que através dele conseguimos enxergar certos problemas ali sobre o olhar dos pacientes. Às vezes até mesmo problemas que somente conseguiríamos perceber se estivéssemos no lugar dos pacientes. Por isso, em uma pesquisa de satisfação, deixar perguntas em aberto como: você sentiu falta de algo em nosso consultório que seria interessante para o seu conforto? Perguntas assim ajudam a entender certas dores das pessoas que não estão visíveis a um médico ou a sua equipe. E tão importante quanto aplicar medidas que tragam satisfação de seus pacientes, saber medir esse grau de satisfação também é importante. Nesse momento, deve ser feita uma análise de todo o consultório, onde cada etapa dos processos tenha como foco o paciente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais compreensível essa metodologia de avaliação de qualidade. A primeira coisa a ser feita é o mapeamento de todos os processos em sua clínica ou em seu consultório, que envolvam pacientes, para que assim se identifique possíveis pontos de mudança. Esse exemplo que eu vou dar agora, ele é um exemplo desses processos e ele é pensando na trajetória do paciente, assim, desde o começo até o final do atendimento. Esse exemplo é simples, porém ele está presente em todas as clínicas ou consultório. Então vamos lá. O paciente ele chega ao local do consultório, ele entra na sala de recepção, vai até a recepcionista ou a secretária, né? Ele preenche o cadastro, caso seja um novo paciente, ele aguarda na sala de recepção, então ele é chamado pela secretária para o atendimento, entra na sala de consultas do pediatra, é atendido pelo profissional, sai da sala, volta à secretária para marcar um possível retorno e no final ele sai do consultório. Vale ressaltar que esse é um exemplo básico, tá? E quanto maior for o consultório ou a sua clínica, mais etapas entram nesse processo, ok? O importante aqui é identificar e mapear cada etapa desse processo para que seja feita uma análise separada em cada uma. Como, por exemplo, um dos itens dessa jornada do paciente é a sua chegada ao consultório. Pensando nessa parte isoladamente, poderíamos pensar em algumas perguntas que tenham foco em sua satisfação, na satisfação dos pacientes.
como por exemplo, o local possui uma boa identificação em sua fachada? É difícil estacionar próximo devido à quantidade de carros? Possui rampa para cadeirantes na calçada? A calçada possui locais quebrados? Então, são perguntas assim que devem ser pensadas para que a análise de cada etapa seja bem sucedida e a qualidade de satisfação dos pacientes seja ótima em cada detalhe do processo. Com isso é possível prever certos problemas ali ou dificuldades antes mesmo que os próprios pacientes reclamem. Porém, como mencionei anteriormente, sempre haverá certos processos que nem você, nem sua equipe será capaz de pensar. Por isso a importância de um formulário de satisfação com feedback, ou seja, com perguntas em aberto. E por falar em formulário, vamos entrar nesse assunto, tá? Após ter feito a análise e levantado as informações necessárias, nós já podemos organizá-las em nosso formulário de pesquisa. Minha sugestão é que este seja o mais simples e claro possível, para que não haja confusão por parte dos pacientes. Então, nessa etapa, você já deve ter analisado cada processo em seu consultório que envolva os pacientes, como, por exemplo, o trajeto que eles fazem, desde a entrada do consultório até a sua saída. E com essas informações em mãos, você já deve também ter elaborado certas perguntas com o objetivo de identificar e evitar possíveis problemas, como: o local possui uma boa identificação em sua fachada? E por fim, após reunir todas essas informações, chega o momento de filtrar tudo que for mais relevante para essa pesquisa de satisfação, para a satisfação dos pacientes, e aí colocar isso no formulário. Porém, antes de disponibilizar esse formulário em seu consultório, mostre ele para outras pessoas. Pode ser familiares, pode ser amigos, e peça para que essas pessoas expliquem a você o que eles entenderam sobre cada pergunta. Assim, você poderá identificar se a mensagem está sendo clara e objetiva aos pacientes. Outro ponto importante a ser levado em consideração é o tempo de resposta. Quanto mais simples e rápido for para os pacientes, mais agradável será responder. Nesse quesito, o formulário pode ser elaborado com a utilização de uma escala chamada Likert, que vai de 1 a 5, onde 1 significa que é nem um pouco satisfeito e 5 muito satisfeito. Nós deixaremos aqui na descrição um exemplo de uma pesquisa de satisfação que utiliza essa metodologia. Você irá perceber que ela foi dividida em 3 etapas, que é a chegada na clínica, o contato com a recepção e atendimento com o pediatra. Esse tipo de pesquisa, por si só, já é uma ótima ferramenta de mensuração de satisfação dos pacientes. Porém, é interessante sempre agregar a essa pesquisa alguma pergunta em aberto sobre algum ponto que você queira que seus pacientes lhe contem, que é o feedback. Algo como: você sentiu falta de algo em nosso consultório que seria interessante para o seu conforto? Esse feedback é tão importante quanto o restante do formulário. Mas olha, cuidado com a quantidade de perguntas para não tornar essa pesquisa um ponto de insatisfação também. 1 ou 2 perguntas já é o suficiente, tá? Caso queira fazer mais questionamentos, separe essas perguntas em formulários diferentes ou em datas diferentes. Você pode deixar uma pergunta nesse formulário em uma determinada semana, E na semana seguinte você pode manter o mesmo formulário, só que trocando apenas a pergunta em aberto. E assim por diante, semana após semana. O importante aqui é sempre estar pensando no grau de satisfação de cada paciente. Até mesmo no momento de responder a essa pesquisa, tá? Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, esperamos que ele tenha sido de muito valor a você. Um grande abraço e até a próxima!